Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um casinho aqui que nós fizemos 10 lentes em resina. Começamos com isolamento, a gente faz todo o ataque ácido na paciente, né? Estamos trabalhando somente em esmalte, então ataque ácido e adesivo, não precisamos fazer um condicionamento com prime, dentina, a gente faz todo o ataque ácido, fosfórico, depois entramos com bond já, não precisamos trabalhar com prime, né? A gente vai tirando um pouquinho o excesso do adesivo nas proximais para facilitar que a gente consiga inserir a tira de poliéster. Provamos a guia, né? Nesse caso a gente fez com guia, não foi freehand. Então a gente coloca a guia na região e vamos começar a fazer as conchas incisais, né? O legal da guia é que ela nos direciona com maior facilidade, nos dá uma segurança melhor para a gente ir posicionando e fazendo os aumentos necessários no dente. Então a gente não faz uma discrepância de aumento em resina muito grande. É o suficiente para que fique estético e harmônico para o paciente, né? A nossa preferência é deixar uma situação mais estética, uma situação mais que fique mais natural, né? Então a gente começa trabalhando com a concha palatina, faz a incisal, depois nós vamos fazer os incrementos de resina de dentina, né? Então simulando ali a dentina, a gente tira os excessos da concha, porque a gente vai trabalhar com um pouco de translucidez, né? Então a gente quer dar essa característica no dente, até mesmo por opção da própria paciente. Então vamos fazendo, vamos acrescentando a resina, espalhando com bastante cuidado com o pincel, né? Eu gosto bastante de trabalhar com pincel, preferência de cada um. Pode usar espátula, pode usar pincel, pode usar os dois. Eu uso os dois. Normalmente para espalhar assim essa fase inicial, eu prefiro bastante os dois pincéis, tanto de silicone como esse daqui que é o da Tokuyama, o número 24. Então a gente vai fazendo isso em todos os dentes, vamos dando acabamento em todos os dentes, né? E vamos seguindo, tirando os excessos sempre da incisal para a gente conseguir trabalhar com uma translucidez. Então a gente gosta de trabalhar com essas resinas e fazer toda a translucidez, né? Não vou falar sobre marcas comerciais aqui, acho que não é necessário. E a gente vai fazendo em todos os dentes, dando sequência. Mesma coisa, separa uma quantidade de resina, vamos espalhando, vamos fazendo o término, vamos tirando todos os excessos, vamos dando a pré-anatomia. E aí agora a gente já começa a fazer a parte do que? Da camada final, né? A gente vai espalhando bem, vai tirando os excessos. Essa parte onde é incisal, que a gente tende a fazer os mamelos e tudo mais, a gente precisa condensar bem a resina, que nem foi feito ali atrás com o instrumental, para evitar que fique bolha de ar, né? Aquela bolha de ar acaba atrapalhando. Então assim, a gente também gosta de trabalhar com corante antes da fase final. Então a gente gosta de fazer um halo branco, né? A gente usa esse pigmento branco, é bem legal. Não precisa ser em excesso, faz só uma linha e depois a gente acaba fazendo a parte do esmalte final, né? Nos dentes. Entrando com essa tira serrilhada da TDV, ela ajuda bastante a gente a aliviar essa interproximal. E agora vamos fazendo as camadas de esmalte final. Note que a gente coloca a resina, espalha, depois a gente puxa essa tira de poliéster, faz uma proximal, faz a outra, começa a espalhar novamente a resina e vamos dando todos os acabamentos possíveis ali na interproximal. Lá na frente, quando a gente terminar tudo, ainda vai ter o quê? Vamos ter que fazer anatomia secundária, polimento, acabamento, ajustes incisais se necessário. Então a gente vai, olha como a gente espalha para proximal e a gente vai puxar a tira de poliéster. Puxa, já dá um formato ali na região. A gente vai só dando um acabamento, puxando os excessos para incisal, tira os excessos da cervical e a gente vai fazendo isso dos dois lados. Vamos passando sempre pincel. Tira excesso incisal, tira excesso palatino. É importante usar um foto de boa qualidade, né? A gente sempre trabalha com valo, porque a gente sabe que não adianta trabalhar com uma resina boa e não ter uma luz que, vamos falar assim, chegue ao ponto final da fotoativação,
e tudo mais. Então agora a gente começa a fazer uma anatomia pré, vamos estabelecer essas partes incisais, vamos com disco de lixa, bem tranquilo, sem movimento muito agressivo, vamos trabalhando com essa região do disco, adequando todas as incisais dos dentes, né? Vamos sempre demarcando com lapiseira e lápis colorido para que a gente tenha referências para fazer acabamento. Eu gosto bastante de usar a lâmina 12 para fazer as interproximais, isso fica de preferência de cada profissional, né? Vamos marcando as incisais, definindo, olhando sempre pelo espelho, a gente quer definir a mesma espessura para todos, a mesma angulação, então a gente não quer nada de divergente. Então nessa hora começa o que? Todo o acabamento primário, depois a gente vai fazer a anatomia secundária, terciária, vocês vão vendo que o dente vai tomando forma, né? Então esses pontos são cruciais para que a gente chegue num acabamento e numa anatomia final bonita. Os dentes precisam ter esse contorno, né? Essa anatomia um pouco mais definida, senão fica aquele dente todo reto, todo sem anatomia, sem formato específico, né? Que é da natureza do dente. A gente gosta de trabalhar bastante isso, claro, tem paciente que fala não quero essa situação, então a gente opta por deixar como o paciente gostaria que ficasse, né? Machuca um pouco a gengiva, tava com isolamento absoluto, né? Então a gente fica com essa gengiva bem inflamadinha nos primeiros dias. No final a gente vai mostrar as fotos de como ficou todo o acabamento, polimento, toda a situação da resina, tá? Checando os espaços interproximais para ver se o fio passa e garante que a gente tem uma qualidade de higienização do paciente, né? Vamos adequando as bordas incisais, sempre com muito cuidado, disco comum leve, não precisa de força nessa hora. Vamos tomando o primeiro pré-acabamento. Agora a gente já entra fazendo o que? As anatomias secundárias, os sulcos, definindo o que? A anatomia do dente, um formato, né? Com mais característica de dente. Então a gente vai dando essa condição para que fique uma coisa mais harmônica para o paciente, um sorriso mais bonito e que traga uma naturalidade, né? Não vou entrar em muito detalhe sobre isso, mas a gente vai vendo que o dente vai tomando forma nessa hora, né? Vamos tendo características mais de dente. Nessa fase de acabamento parece que está tudo, né? As gengivas com sangramento, tudo um pouco inflamado, ela retraída, a gente usa lençol de borracha, machuca um pouquinho, mas no resultado final, a longo prazo, o paciente vai ter uma qualidade de vida melhor, porque a gente não está em contato com saliva, não está em contato com sangue, então isso faz toda a diferença no final, tá? A gente vai fazendo essa questão dos acabamentos, polimentos, e já vamos tendo um brilho aí das resinas, né? Uma naturalidade. É importante a gente deixar bem lisinho, bem natural, para que fique essa situação mais harmônica. Agora vai aparecer uma sequência de fotos para vocês. A gente vai dar um close-up nos dentes para vocês verem o brilho, a naturalidade. Fica muito bonito. Então nesse dia a gente não faz as fotos, a gente faz 2, 3 dias depois ou uma semana depois, já com um novo polimento. Porque o paciente está cansado, o paciente, né, já chegou numa situação ali em que fala, tá começando a ficar chato o procedimento. Então a gente faz em outra etapa, tá? Mas vamos acompanhar agora o resultado final. Obrigado, gente. Sigam a gente, curtam, compartilhem lá no canal, tá bom?